Graça e paz, eu me chamo Ariadne Vanessa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o uso de imagens na igreja. Esse tema é muito polêmico entre os protestantes, porque eles dizem que usar imagens na igreja é pecado, que Martinho Lutero ele protestou contra o uso de imagens na igreja. Mas será que essa afirmação é verdadeira ou não? Se você tiver interessado nesse tema e quiser descobrir, você tem que ver até o final desse vídeo para descobrir se é pecado ou não. O primeiro tópico é sobre as origens da imagem da igreja. Na igreja primitiva, era proibido o uso de imagens na igreja por causa do mandamento da idolatria, lá no Antigo Testamento. Porém, passou-se muito tempo e a igreja começou a utilizar imagens, com o intuito de ensinar através daquelas imagens, porque naquela época a maioria da população era analfabeta e elas não conseguiam ler a Bíblia. E muitas vezes a igreja ensinava através das imagens. Porém, naquela época não tinha nenhum tipo de culto às imagens. Não tinha um culto da semana para São Pedro, para São Paulo. E as pessoas não se prostravam diante das imagens e também elas não veneravam as imagens. Isso passou a ser comum lá no século IV. No século IV, as imagens elas ganharam uma grande aceitação depois da conversão do imperador Constantino ao cristianismo, e houve uma crescente aceitação das imagens religiosas na igreja. Porém, lá para o ano 787, o Conselho de Nicéia se reuniu e houve oficialmente a legalização de imagens dentro da igreja, porque o conselho afirmou que as imagens elas representavam a verdade divina e elas deveriam ser reverenciadas e também deveriam ser usadas como instrumento para ensino. E agora eu vou falar sobre o segundo tópico. Qual serão os objetivos das imagens na Igreja Católica? O primeiro tópico é como instrumento de veneração e não adoração. Já o segundo tópico é como instrumento de educação para ensinar os fiéis que estão ali. Muitas vezes essas pessoas não sabem ler e eles ensinam através daquelas imagens. Já o terceiro tópico é a aproximação espiritual. Como assim? Os católicos acreditam que ao ter imagem na igreja, as pessoas vão ficar mais curiosas sobre quem eram aquelas pessoas, vão querer saber qual foram o estilo de vida delas, porque muitas daquelas imagens que estão na igreja são imagens de pessoas que escolheram viver a santidade. Não é que as pessoas eram santas, mas é que as pessoas estavam em processos de santificação para se aproximar mais de Deus. Aí aquelas pessoas morreram e, como uma homenagem, a Igreja Católica resolve criar uma estátua daquela pessoa para os católicos relembrarem o estilo de vida que aquela pessoa teve e se inspirarem também em ter aquele estilo de vida. E agora eu vou falar sobre se ajoelhar, se é considerado pecado ou não. Porque tem uma grande diferença entre a interpretação de se ajoelhar diante das imagens lá na Igreja Católica e na Igreja Protestante. Na Igreja Católica,
eles têm o hábito de se ajoelhar perante as imagens dos santos, porque eles dizem que é um sinal de reverência e um sinal de respeito a Deus. Porém, os protestantes, eles vão dizer que se ajoelhar diante de uma imagem é pecado. Eles vão usar como justificativa Atos 10, que diz que Cornélio se ajoelhou diante de Pedro e Pedro o repreendeu, dizendo que não se ajoelhe diante de mim, porque sou homem. Porém, não dá para ter muita certeza se é pecado ou não, porque lá no Antigo Testamento, em Gênesis 42, podemos ver que os irmãos de José se ajoelharam diante dele. E era uma prática muito comum lá no Antigo Testamento. E sobre esse uso de imagens, não dá para ter uma certeza ou não. Varia de interpretação para interpretação. E agora eu vou falar sobre a veneração. Será que venerar imagens é pecado? Será que não é? Como diverge esse pensamento da Igreja Católica e da Igreja Protestante? Na Igreja Católica, eles vão dizer que os santos, eles podem interceder até Deus. Ou seja, você pode orar a um santo, você pode rezar até um santo e esse santo, ele vai levar a tua oração até Deus. Já os protestantes vão dizer que depois que Jesus fez o sacrifício dele lá na cruz, nenhum sacerdote vai ter o poder de interceder até Deus. Ou seja, eles creem que o sacrifício vicário expiatório de Jesus foi suficiente para podermos ter uma comunicação direta com Deus sem precisar de outras pessoas para isso. E eles ainda vão defender como argumento que não tem nada na Bíblia dizendo que prestar reza a um santo vai fazer com que Deus escute a sua oração. Porque eles creem na sola Escritura. E algo que está além da Bíblia, eles vão dizer que é pecado. E agora eu vou falar sobre um tópico que gera muita curiosidade entre os católicos e os protestantes, sobre o uso de imagens na igreja. Será que é pecado? Será que Lutero ele protestou contra o uso de imagens na igreja ou não? Eu vou dizer que essa afirmação não é verdadeira, porque Lutero ele não protestou contra o uso de imagens na igreja, mas ele era contra o que a Igreja Católica fazia com o uso de imagens na igreja. E tem uma igreja luterana que ela usa imagens dentro da igreja, porém vai divergir com o uso de imagens na igreja católica. Porém vai ter uma diferença entre o uso de imagens entre outras igrejas protestantes, porque tem outras linhagens como neopentecostais, batistas, também vai ter a igreja Assembleia Presbiteriana. Não é muito comum nessas igrejas utilizarem imagens dentro do culto, já na igreja luterana sim. E sobre o uso de imagens na igreja luterana, eles usam como uma ferramenta de educação, porque muitas vezes um fiel entra dentro da igreja e aquela imagem vai gerar uma certa curiosidade para ele. E um pastor pode aproveitar
daquela oportunidade para explicar como foi a vida daquele santo que está ali. Por exemplo, um fiel pode ver uma imagem de João Batista. Aí o pastor pode explicar a história de João Batista. E às vezes a pessoa também pode ser analfabeta e o pastor ele pode aproveitar daquela oportunidade para ensinar as pessoas que não sabem ler a Bíblia. Mas vai ter um aspecto que vai divergir do uso de imagens na Igreja Católica e Luterana. E que aspecto é esse? É sobre a veneração. Os protestantes luteranos, eles vão acreditar que as imagens, elas não são intercessoras até Deus. Eles não rezam diante dos santos e eles nem acreditam que você rezando para os santos, Deus está escutando a sua oração. Para ele, depois que Jesus fez o sacrifício vicário expiatório na cruz, isso já é o suficiente e podemos ter acesso direto até Deus. Mas tem uma grande diferença que a Igreja Católica, ela geralmente gosta de prestar culto de homenagens aos santos, como por exemplo a São João, que tem até um dia, um feriado voltado especificamente só a ele. Mas será que na Igreja Luterana também tem culto voltado aos santos? E se tem, como será que é essa diferença? Na Igreja Luterana, no dia de São João, eles vão fazer uma homenagem a São João, sendo que essa homenagem a São João não vai ter rituais para ele, não vai ter reza como na Igreja Católica. É mais focada em Jesus. Como assim? Eles vão falar da história de João Batista, que João Batista ele foi um precursor de Jesus, que ele anunciou a vinda do Messias, porém ele não vai fazer rituais para João Batista, não vai fazer reza, porque eles não acreditam, como eu falei antes, que João Batista ele é intercessor até Deus. Já os católicos, eles vão fazer rituais, vão fazer hinos e homenagens, vão fazer rezas, vão fazer danças. E os luteranos, eles não vão fazer isso. E tem um ponto muito curioso, que os luteranos, eles evitam ajoelhar-se diante das imagens para não cair em idolatria. Esse é um ponto que vai divergir da Igreja Católica, pois eles vão acreditar que é uma reverência àquele santo. Já agora, o terceiro tópico é sobre qual a utilidade das imagens na Igreja Luterana. Na Igreja Luterana, vai ter o símbolo da cruz vazia. E essa cruz vazia vai simbolizar a ressurreição de Cristo. E na Igreja Luterana também vai ter a imagem de Maria. Mas essa imagem de Maria só vai ser usada para reconhecer o papel de Maria como mãe de Jesus. Mas não vai ter veneração e nem vai ter homenagem a Maria. E na Igreja Luterana também vai ter o uso de imagens dos apóstolos. Mas esse uso de imagem de apóstolos não é para prestar veneração. É só para reconhecer o papel que os apóstolos tiveram, porque eles presenciaram a vida terrestre aqui de Jesus na terra.
Já outro símbolo usado é o Cordeiro de Deus, que representa Jesus, que ele purifica os pecados. E já também tem o uso de vitrais, que vai ter passagens bíblicas, nascimento de Jesus, a ressurreição, a crucificação. Mas essas imagens é só para embelezar a igreja. E agora, diante de todos os fatos apresentados, eu venho dar a minha opinião sobre o uso de imagens na igreja, se eu considero pecado ou não. Eu já venho adiantar que eu sou protestante. E sim, eu considero, dependendo do objetivo, que o uso das imagens na igreja é pecado. Eu não acredito que as imagens ela têm um poder de interceder até Deus, pois o sacrifício de Jesus já foi suficiente. E nenhum sacerdote, nenhuma outra pessoa tem poder de ter uma conexão direta até Deus. Porque depois do sacrifício de Jesus, podemos conversar com Deus diretamente. Já sobre se ajoelhar diante das imagens, eu não vou ter uma opinião muito clara, porque vai ter aquele episódio de José, que nem eu falei, que os irmãos se ajoelharam diante dele, e também vai ter o episódio de Pedro, que Cornélio se ajoelhou diante dele e ele o repreendeu. Porém, eu não tenho um conhecimento tão aprofundado sobre isso e não sei porque a Igreja Católica e a Igreja Protestante divergem nesse ponto. É algo que depois eu tenho até que conversar com alguém da minha igreja para saber mais a respeito disso. E se você tem um conhecimento aprofundado sobre isso, seja católico ou protestante, pode deixar aqui nos comentários que eu vou querer saber, me aprofundar mais. E se você tiver as fontes para testificar realmente esse seu conhecimento, eu gostaria que você deixasse essas fontes aqui nos comentários. E sobre prestar homenagem aos santos, como fazer um culto para São João, eu acho que dependendo do objetivo, sim, é pecado. Eu não acho que, por exemplo, você no dia de São João falar sobre ele seja pecado. Porque, como eu disse, pode ser uma ferramenta de educação para ensinar que João Batista ele foi precursor de Jesus, que ele falou que o Messias iria vir, que ia batizar com o Espírito Santo, que ele estava, João Batista, batizando com água, mas que viria outro. Eu não acho que falar sobre isso seja pecado. Porém, eu acho que prestar rituais, prestar rezas, dizer que João Batista ele é intercessor até Deus, sim, eu acho que é pecado. Porém, eu acho que você pode sim falar de João Batista na igreja. A diferença vai ser a ênfase com qual você fala, entende? Porque eu acredito que o foco deve ser sempre Jesus e não outros santos. Porque eu acredito que os santos, eles podem sim ser utilizados na igreja. Por exemplo, tem Pedro, tem São João e outros santos. Porém, eu acho que eles devem ser utilizados como ferramenta de educação da vida deles dedicada a Deus. Porque eles foram pessoas que renunciaram à vida pecaminosa para viver em santidade. Não é que aquelas pessoas não tinham pecados, elas tinham, porém elas escolhiam renunciar. E isso pode ser muitas vezes um instrumento de exemplo para pessoas como nós, de viver uma vida em santidade, de renunciar os nossos pecados. Eu esqueci de encerrar o vídeo, mas eu peço que, se você sentiu que esse vídeo te agregou
algum conhecimento, algo que você ainda não sabia, te trouxe algum conhecimento novo, eu te peço que você dê uma curtida no vídeo, que você possa compartilhar com um amigo seu para ele obter mais conhecimento. E também você possa se inscrever no canal. Aguarde que terei mais vídeos sobre teologia aqui no canal, que vai lhe agregar mais conhecimento. Um beijo e até o próximo vídeo.